Bom, vamos lá. Essa é mais uma aula do projeto de passagem da informação em relação à radiologia para os alunos de graduação. E essa é a ideia, é uma conversa informal das aulas que foram dadas no curso de Medicina da Universidade Federal de Viçosa, mais especificamente no curso de processos básicos, de mecanismos básicos do processo de saúde e doença. E esses assuntos todos foram discutidos em sala. Espero que, se algo ficou ainda mal informado ou mal esclarecido, que essa apresentação ajude a esclarecer melhor e até às vezes trazer um estímulo para a busca de informação em outros meios. Então, essa aula inicial é sobre os princípios da formação da imagem ultrassonográfica. E essa ideia de formação, de fazer a imagem do nosso corpo, já tinha iniciado no final do século XIX, com os estudos de Röntgen em radiografia, que criaram meios de se obter imagens do nosso corpo entre estruturas que tinham alta densidade e estruturas que tinham baixa densidade, especificamente os ossos e as partes moles do pulmão, por exemplo. Só que não havia, até então, até o início dessas ideias de formação de um outro meio de produção de imagem, nada que pudesse trazer uma imagem das estruturas de partes moles em si. O que era bastante útil, que podia ser bastante explorado. E no início do século XX, no pré-guerra e no pós-Primeira Guerra, muitos estudos foram surgindo em relação a posicionamento de objetos no interior da água, por exemplo, um submarino, um cardume a ser pescado, ou a profundidade mesmo, o solo sob a água, e também para a localização de objetos no ar. Tá? E esses estudos, mais especificamente, trouxeram as bases para, na água, a formação, a criação dos sonares e, no ar, a criação dos radares. Esses dois mecanismos de localização de objetos no espaço, seja na água ou seja no ar, trouxeram os requisitos necessários para a construção da ideia de ultrassonografia. Mostrando aqui dois desenhos, um de um submarino sendo localizado por um sonar, ou seja, um aparelho capaz de emitir uma onda sonora. Essa onda viaja pela água, então ela é emitida no interior da água e ela viaja pela água até atingir um determinado objeto, para fins de guerra, no caso um submarino ou um míssil, por exemplo, e a onda refletida volta para esse mesmo aparelho e informa o tempo que essa onda demorou para viajar e ser refletida e retornar até o objeto, sendo assim capaz de determinar a distância a qual se localiza esse determinado objeto. E um exemplo de um radar que tem uma função parecida, só que ao invés de utilizar ondas sonoras, utiliza ondas de rádio. Essas ondas são emitidas, viajam pelo espaço, colidem com determinado objeto e retornam, são captadas novamente, e esse objeto pode ser determinado quanto à sua posição no espaço. Então os princípios são semelhantes. A gente tem um objeto, esse objeto emite uma onda, essa onda pode ser sonora, pode ser uma onda de rádio, uma onda eletromagnética, ou seja, pode ser uma onda mecânica, uma onda eletromagnética. Ela viaja pelo espaço, colide, seja com um objeto no espaço ou no interior da água, e retorna, e a partir da fórmula simples de velocidade igual a distância sobre o tempo, a gente consegue determinar, sabendo a velocidade e o tempo que essa onda demorou para ir e voltar, a gente consegue determinar a distância. E é essa distância
que é o objeto principal da formação da imagem ultrassonográfica. Em 1948, já no pós-guerra, o Dr. Douglas Henry desenvolveu o primeiro aparelho de ultrassonografia utilizando dessas ideias dos sonares e radares. Esse aparelho ele constituía de uma banheira, que era o corpo a ser estudado era emergido, ele era imergido no interior dessa banheira, e existia uma emissão e uma recepção de ondas, e essas ondas, elas, a ponto de reflexão delas era localizado no espaço, e assim se formava uma imagem. Aqui um exemplo dos primeiros estudos, Dr. Douglas Henry, uma emissão de onda passando aqui por um preservativo, e no interior desse preservativo havia simplesmente um líquido. Então essas ondas refletiam na parede do preservativo, retornavam, eram captadas, identificadas, cada ponto de reflexão dava uma distância, um tempo, desde a emissão até a captação, portanto uma distância, esses pontos eram localizados no espaço, e aqui a gente consegue ver a imagem da parede do preservativo, que era formada com esse aparelho ainda no início da história da ultrassonografia, quando o preservativo era preenchido com outros materiais. Ele utilizou talco e um pedaço de vidro. Esses materiais refletiam também as ondas no interior do preservativo, então a gente consegue ver, além da superfície do preservativo, o interior dele com pontos de reflexão, e aqui o vidro com uma maior reflexão, uma área bem, a gente vai aprender agora, hiperecogênica, ou seja, capaz de refletir o som com uma maior intensidade, de criar ecos com maior intensidade. Agora, o que é a ultrassonografia? O que constitui a ultrassonografia? Então, ela é constituída de ondas que partem de uma sonda, de um transdutor, e essas ondas viajam pelo corpo. Para viajar pelo corpo, elas precisam ser emitidas já em contato com esse corpo, evitando assim a necessidade de viajar pelo ar, que para esse tipo de onda prejudica bastante a imagem. Então, ali em contato com o corpo, ela viaja pelo corpo, é refletida e retorna. E essas ondas obedecem, são ondas mecânicas e obedecem os mesmos princípios de estudo de ondulatória que a gente aprende no colegial. Então, são ondas que possuem uma determinada frequência, possuem uma determinada amplitude e possuem uma determinada velocidade, sendo que a frequência é a assinatura da onda, ou seja, é a característica que mostra quem é essa onda. Essas ondas da ultrassonografia são ondas, como já dito, mecânicas, portanto, elas precisam da matéria para se propagarem. Elas não são capazes de se propagar no vácuo. Então, aqui todas as características das ondas que a gente já estudou em ondulatória. Sempre lembrando que a matéria, o tipo de matéria também vai influenciar no tipo de propagação dessas ondas. Então, aqui para mostrar como que são produzidas essas ondas, esse vídeo é retirado da internet. Por que chamar de onda ultrassonográfica? Então, deixa eu abrir um breve parênteses. Porque essas ondas são ondas com uma frequência maior que a frequência que a gente consegue ouvir. A gente consegue ouvir ondas entre 20 e 20 mil Hz. E essas ondas elas possuem uma frequência maior que 20 mil Hz, portanto são ondas ultrassônicas, maior do que a frequência que nós seres humanos somos capazes de ouvir. E essas ondas são produzidas como? Elas são produzidas através
dos efeitos piezoelétrico reverso e são percebidas através do efeito piezoelétrico. Aqui, mostrando um material piezoelétrico. Esses materiais piezoelétricos, eles têm uma propriedade, quando eles são comprimidos, como está mostrando, eles criam uma diferença de potencial, que é exemplificada aqui com a lâmpada que é acesa no momento de compressão. Esse é o efeito piezoelétrico. Esse material especificamente é o quartzo, que tem essa propriedade piezoelétrica. E aqui a outra característica, uma vez que é aplicada uma diferença de potencial nesse material, ele muda a sua forma, criando uma onda mecânica por expansão e contração, e essa onda é transmitida aos meios vizinhos. Essa criação da onda mecânica é especificamente o efeito piezoelétrico reverso. Uma vez que nós aplicamos uma frequência dessa troca, diferença de potencial, muito alta, maior que 20 kHz, maior que 20.000 Hz, nós criamos uma onda mecânica com uma frequência muito alta. E aí nós vamos chamar de onda ultrassônica. Muito bem. Acho que pelo exemplo ficou entendido. Continuando agora, as propriedades da matéria. Então a gente viu as propriedades da onda. A onda viaja obrigatoriamente, a onda mecânica viaja obrigatoriamente na matéria. Agora a gente vai ver as propriedades da matéria. E uma propriedade fundamental é a impedância acústica. A impedância acústica, ela depende da densidade do meio e da velocidade na qual a onda viaja naquele meio. Ela é o produto desses dois fatores. E é interessante entender como que funciona, qual que é a influência dessa impedância acústica na imagem ultrassonográfica. Então a gente tem que imaginar dois meios, um meio com uma determinada impedância acústica característica e um segundo meio com uma impedância acústica diferente da do primeiro. E uma interface entre esses dois meios. Uma vez que a onda viaja de um meio para o outro e muda nessa interface, vai haver uma reflexão, um certo grau de reflexão da onda mecânica, e esse grau de reflexão ele é diretamente proporcional a essa diferença de impedância dos dois meios. Então, quando os dois meios têm impedâncias muito próximas, a reflexão é pequena, e quando eles têm impedâncias muito diferentes, a reflexão é grande. Então, a diferença de impedância entre os tecidos determina a energia refletida. Além disso, tem as características da interação da matéria com a onda, ou da onda com a matéria. Então, como nós vimos, a velocidade da onda na matéria depende dessa interação. Em alguns meios a onda vai ter maior velocidade, em outros meios menor velocidade, sendo que essa velocidade depende da onda no meio, depende de uma constante de elasticidade, uma constante elástica do meio e também da densidade do meio. Então, são alguns fatores que vão influenciar a velocidade. E aqui, como exemplo, a gente consegue ver, por exemplo, que no ar a propagação das ondas ultrassônicas ela se faz a uma velocidade de 330 metros por segundo. E essa velocidade aumenta
conforme nós vamos aumentando a densidade do meio e também a constante elástica do meio. Então, por exemplo, na gordura aumenta para 1.450 metros por segundo, na água para 1.480, no fígado, no tecido, nós vamos considerar um determinado material, ele tem suas características, a velocidade aumenta para 1.550. E no osso, por exemplo, para 4.080 metros por segundo. Então, no nosso corpo, em cada tecido, a onda viaja a uma determinada velocidade que está aí aproximadamente entre a velocidade da gordura, 1.450, e a velocidade do osso, 4.080. No entanto, as ondas são altamente refletidas pelo osso, então a gente não consegue formar as imagens no interior do osso, e a nossa preocupação fica para os tecidos moles. Então a gente teria velocidades entre 1.450 e 1.580. Nós precisamos de uma velocidade única para todos esses tecidos. Esse é o único meio de conseguir formar uma imagem. Então a gente admite uma velocidade média entre esses dois extremos citados, que é 1.540 metros por segundo. Essa é a velocidade que a gente admite para as ondas ultrassônicas no corpo humano, nas partes moles do corpo humano. A partir de uma velocidade pré-determinada, uma velocidade de consenso, que é essa velocidade média, nós podemos medir o tempo entre a emissão e a recepção da onda. Esse tempo ele é dividido entre a emissão e a reflexão no anteparo e entre a reflexão no anteparo e a recepção, ou seja, em dois espaços. A partir daí, nós conseguimos, desse tempo, e considerando que estamos viajando dois espaços iguais, nós conseguimos, e da velocidade de 1.540 metros por segundo, nós conseguimos determinar a distância, que nesse exemplo dado, uma distância de 11,165 centímetros para um tempo de ida e volta de 0,145 milissegundos. Esse exemplo é um exemplo muito interessante que mostra um possível artefato originado dessa nossa convenção de velocidade única nos tecidos, o que não é o real. Então aqui é uma imagem do fígado, a gente consegue ver os vasos no interior do parênquima hepático. Essa linha hiperecogênica aqui atrás é o diafragma, e a reflexão das ondas sobre o diafragma, a reflexão que se faz de maneira especular e que muitas vezes forma uma linha bastante hiperecogênica. E de maneira bastante interessante, nos parece que o diafragma está roto. Nós vemos a linha formadora do diafragma, aqui abaixo a continuação e aqui acima a continuação. Obviamente esse paciente não tinha nenhuma história de trauma e essa imagem deveria ser interpretada com base em possíveis artefatos, que neste caso esse artefato é oriundo da nossa ideia de 1.540 metros por segundo como velocidade única, sendo que aqui no meio do caminho existe uma imagem hiperecogênica arredondada, o nódulo, e esse nódulo tem uma constituição tecidual diferente, por exemplo, do fígado, ou diferente de outros tecidos, e essa constituição tecidual do nódulo faz com que a onda viaje mais lentamente e o aparelho entende que a distância da linha de reflexão no diafragma neste ponto ela é maior do que ela realmente o é, porque o tempo entre a emissão e a recepção vai ser
maior em consequência do atraso provocado por esse nódulo. Esse nódulo é um hemangioma. Os hemangiomas, eles são hiperecogênicos, como essa imagem que nós estamos vendo, e principalmente porque entre os canais vasculares existe tecido gorduroso. E nos hemangiomas, como demonstrado na figura, a velocidade de propagação é menor, 1.450 metros por segundo, por exemplo, sendo que a nossa consideração inicial seria de 1.540. Portanto, essa é a razão da formação do artefato, que nos traz bastante esclarecimento de outros artefatos que podem ser formados também na imagem ultrassonográfica. Dessa interação da onda com a matéria, nós já vimos a velocidade. Outra questão é a potência, a intensidade da onda. Então, essa onda, quando ela está no meio, ela provoca uma mudança de pressão. Um mesmo ponto no meio, ele vai sofrer mudanças de pressão que oscilam. Essas mudanças de pressão, elas são capazes de fazer trabalho, então, portanto, possui uma potência, e essa capacidade ela vai reduzindo conforme a onda viaja pelo tecido, principalmente em razão das reflexões que ocorrem e das absorções. A absorção, que seria a transformação da energia ultrassônica em outra forma de energia, e nesse caso, principalmente calor. Então aqui, por exemplo, uma onda com uma frequência de 10 MHz, que teria uma intensidade de 10 watts por centímetro quadrado. Quando ela viaja pelo tecido, essa frequência da onda permanece inalterada, é a assinatura da onda, sendo que a intensidade, a capacidade, a intensidade refletiria a potência, a capacidade de realizar o trabalho, ela reduz, porque entre o primeiro ponto e o segundo houve dissipação de energia por reflexão e por absorção. Portanto, aqui a intensidade foi para 0,1 watts por centímetro quadrado. E nós somos capazes de calcular essa atenuação, e para esse cálculo nós vamos usar a fórmula que foi dada abaixo, mas isso não tem muita importância prática, apenas para entender que a onda ela parte do transdutor com uma determinada intensidade, que reflete a amplitude da onda. Vocês imaginem a amplitude, o desenho da onda com uma grande amplitude, e essa onda ela vai perdendo amplitude por reflexão e por absorção, e ela chega aos tecidos mais profundos com uma amplitude menor. No caminho de volta para o transdutor, as ondas refletidas também continuam perdendo a amplitude, e na verdade as ondas que acabam chegando no transdutor, principalmente aquelas que demoram para chegar, que são consequência da reflexão mais profunda, elas têm uma amplitude bastante baixa. Isso é importante do ponto de vista prático. Então a gente consegue, por exemplo, observar nessa imagem, talvez com um controle automático de ganho, mas talvez não, depois eu vou explicar o que é esse controle automático de ganho, que as imagens mais próximas do transdutor, o transdutor estaria aqui, elas têm um branco, estão representadas na escala de cinza mais brancas. O mais branco reflete a intensidade e reflete a amplitude da onda, e conforme elas vão afastando, elas vão ficando mais escuras, porque muito provavelmente as ondas que foram refletidas aqui perderam tanta amplitude que muitas vezes nem retornaram para o transdutor, ou retornaram com uma amplitude muito pequena, e aí seriam representadas na escala de cinza mais próximos do preto. Isso para resolver esse problema, que esse problema ele ocorre sempre. Isso é normal da interação da onda com a matéria, essa atenuação. Para resolver esse problema, nós somos obrigados a criar uma amplificação para as ondas que vão mais profundamente, ou seja, aquelas que demoram mais para retornar para o transdutor. É uma amplificação proporcional a esse tempo, a essa demora, e aí tornar a imagem mais homogênea, apenas representando mesmo
os ecos e não a diferença, e retirar a posição do transdutor como fator influenciador do tipo de imagem que é formada. Também durante a interação da onda-matéria, as principais interações formadoras da imagem são a reflexão do tipo especular e as reflexões do tipo difusa. As reflexões do tipo difusa são as pequenas reflexões que acabam por formar esse aspecto textural da imagem, chamado de ecotextura, e as reflexões especulares, aquelas que, além de uma grande impedância acústica entre a superfície refletora, ou seja, entre dois meios, existe uma angulação aí próxima do ângulo reto que favorece a reflexão em detrimento de outros tipos de interação entre as superfícies e, portanto, formariam essas linhas mais ecogênicas. Então, normalmente essas superfícies são superfícies longas e lisas, representando uma impedância alta e também com um ângulo próximo do ângulo reto para a formação desse aspecto de imagem que parece uma imagem em espelho. Além dessas interações, reflexão, existe também a refração, que seria a passagem da onda de um meio para o outro. E esses dois meios possuem uma diferença na velocidade da propagação da onda, e essa diferença na velocidade de propagação da onda seria acompanhada de uma mudança na direção de propagação quando a onda passar de um meio para o outro em um ângulo oblíquo. E aí, isso também pode ser uma origem de possíveis artefatos de refração, como a gente vai ver mais adiante. Aqui exemplificando a mudança de direção da onda em consequência da refração, e aqui mostrando, por exemplo, um nódulo no miométrio. Esse nódulo, a onda aqui vem em ângulo reto, ela chega no nódulo, reflete e volta, e é formada essa imagem, e uma onda que passa aqui pela musculatura abdominal e posteriormente atravessa o peritônio e a bexiga. Existe uma mudança na direção, essa onda também atinge a imagem do nódulo miometrial, retorna, é refletida, retorna pelo mesmo caminho, e o aparelho de ultrassom vai interpretar como um nódulo nessa posição, que é um nódulo, é um artefato, consequente a um artefato, e muitas vezes é simples perceber que se trata de um artefato, basta mudar a posição do transdutor, mudar a angulação do transdutor, enfim, as imagens reais elas permanecem independente de todas essas mudanças, as imagens artefatuais elas desaparecem. Então, apenas ter atenção para não se basear simplesmente em uma imagem e acabar caindo nesses artefatos. O transdutor ele emite a onda em pulsos curtos, em pulsos de aproximadamente 3 ciclos. Enfim, esses pulsos de 3 ciclos eles vão viajar pelo tecido, vão ser refletidos em diferentes pontos e vão retornar para o transdutor. Eles vão, nesse caminho, serem atenuados, diminuírem a amplitude, e no momento que o transdutor recebe os pulsos, recebe as ondas ultrassônicas, ele não pode estar emitindo, ele precisa estar em repouso para poder perceber a chegada dessas ondas. Então essa é a razão de emitir pulsos curtos, aguarda o retorno dos pulsos, das ondas, e aí percebe as ondas com o tempo e a amplitude delas, e aí volta a emitir novos pulsos. Essa diferença
entre uma emissão, o repouso e uma nova emissão é o que determina a frequência de repetição de pulso, que é o PRF. Então, se a gente usa um PRF alto, a gente tem uma frequência de repetição de pulso alta, nós temos um intervalo de tempo menor entre um pulso e outro. Então, portanto, os nossos pulsos de onda de 3 ciclos, eles não vão ser capazes de viajar muito profundamente. Viajar mais profundamente eles vão, mas eles não vão ser percebidos pelo transdutor quando retornarem, porque quando eles retornarem, o próximo pulso já vai estar saindo, então eles não vão ser percebidos. Então, o PRF ele tem uma influência na profundidade máxima que nós conseguimos obter da imagem. E aqui, o que já foi comentado, o controle automático de ganho. Então, se nós não tivéssemos esse controle, a imagem formada seria parecida com isso que foi mostrado aqui, então mais claro e mais escuro. O controle automático de ganho é capaz de amplificar as imagens mais profundas, tornando essa imagem mais homogênea. Muitas vezes esse controle automático ele não é perfeito e a imagem continua um pouco heterogênea, uma espécie de degradê, e nós somos capazes de adequá-la com o ganho setorial. Nós podemos amplificar manualmente os pontos que nós queremos amplificar na imagem. E a amplitude dinâmica, o Dynamic Range, que é a amplitude dos pulsos que nós queremos usar para formar nossa imagem. Então, existem pulsos, ondas de baixa amplitude que retornam, de muito baixa amplitude que retornam, ondas de muito alta amplitude que retornam, e eu quero usar quais ondas para formar minha imagem. Essas ondas que eu escolho para formar a imagem é a amplitude dinâmica. Conforme eu vou aumentando a amplitude dinâmica, mais ondas vão entrando para a formação da imagem. Conforme eu for reduzindo aquelas ondas de muita pequena amplitude ou pequena amplitude, elas vão saindo da seleção das ondas que estão sendo usadas para a formação da imagem. Então, um pulso é enviado, um pulso é recebido, os pontos refletores são localizados no espaço, isso é feito a uma velocidade muito alta e com um conjunto enorme de dados, nós somos capazes de formar uma imagem, que é a imagem ultrassonográfica em tempo real. É uma imagem dinâmica e a gente praticamente observa o que está acontecendo em tempo real no interior do organismo. Sobre os artefatos principais são de reverberação. Então aqui a gente vê a bexiga, são estruturas normalmente anecoicas, a gente consegue observar bem esses artefatos. Aqui a posição do transdutor convexo, veja esse contorno aqui na parte superior da imagem nos diz se estamos usando um transdutor convexo ou linear. Convexo, quando estiver retinho, linear. Então a gente vê a imagem da bexiga heterogênea, o que não é real. Essa parte superior que nós conseguimos ver os ecos é o artefato de reverberação. O que é esse artefato? São ondas que saem do transdutor, por exemplo, refletem numa determinada superfície aqui, voltam, refletem numa determinada outra superfície aqui, voltam, refletem outra e ficam nesse bate e volta, prolongando o tempo desde a emissão até a recepção. Então, quando ela voltar realmente para o transdutor e conseguir chegar nele, ele vai entender que ela está um pouquinho longe aqui, uma superfície que, por exemplo, estaria aqui, ele mostra aqui para baixo e acaba formando essa imagem mais ecogênica que a gente consegue perceber bem quando a estrutura, isso sempre ocorre, mas a gente consegue perceber bem quando a estrutura ela é anecoica. Então, vai criar um contraste que a gente vai conseguir identificar bem.
o artefato de refração, que foi mostrado anteriormente, uma imagem de um mioma aparecendo numa parede do miomέτrio que ela não existe, ela está em uma outra posição mais central. A sombra acústica, que é quando há uma reflexão da onda em uma superfície altamente refletora. Aqui não tem um exemplo, por exemplo, um cálculo renal, e atrás desse cálculo não existe mais onda, porque ela é totalmente refletida no cálculo, e acaba formando um vazio, um escuro vazio atrás da superfície altamente refletora, que é a sombra acústica. Em contraposição à sombra acústica existe o reforço acústico, por exemplo, pode ser mostrado nessa figura. Aqui a bexiga, a onda viaja com muita facilidade por esse meio líquido, a bexiga, e praticamente não tem atenuação, não tem absorção, não tem reflexão. Como existe o controle automático de ganho, existe uma amplificação de tudo que está posterior, mais profundo, vai amplificando. Ele não sabe que aqui, na passagem pela bexiga, não houve perda nenhuma de amplitude das ondas. Então, ele vai amplificar aquelas que refletirem aqui para baixo, fazendo com que o reflexo dessas ondas fique bastante ecogênico. Então, esse artefato de reforço acústico ele é consequência do controle automático de ganho, e ele é consequência de alguma estrutura capaz de transmitir o som com muita facilidade, e muitas vezes não exclusivamente, ele nos indica que aquele meio é um meio líquido. Uma outra possibilidade é que aquele meio é um meio muito homogêneo, meios sólidos muito homogêneos também acabam por não absorver e por não refletir as ondas, e acabam por criar também um reforço acústico posterior. Que é o artefato de múltiplas vias, um artefato em espelho. Vejam, aqui está o diafragma, a onda, aqui está o diafragma e fica o pulmão. A onda ela viaja, é refletida no diafragma, e parte da onda segue o caminho de volta, uma reflexão que vai retornar no transdutor no mesmo sentido, formar a imagem, e outra parte, por exemplo, segue um outro caminho que vai encontrar esse vaso aqui cortado de forma oblíqua. Ao incidir sobre o vaso, vai ocorrer reflexão de parte da onda. Ela volta e pode acabar por seguir o mesmo caminho que aquela que refletiu aqui no diafragma. Como passando o diafragma não existe quase reflexão alguma, uma vez que a reflexão ela ocorre quase completamente aqui nessa superfície, não vai ter onda passando para esse lado, e o aparelho vai buscar o que poderia estar vindo desta distância. O que ele vai encontrar são as imagens que acabaram por seguir uma outra via. Por exemplo, essa voltou, tá? Ela demorou um tempo mais longo, e o aparelho vai entender como se ela tivesse aqui, né, ao aumentar essa distância aqui para cá e formar essa imagem em espelho. Os tipos de transdutores, aqui o transdutor linear, que são os transdutores de alta frequência, que são usados para principalmente imagens mais superficiais, tem uma maior resolução, e aqui os transdutores convexos
que são de menores frequências, são mais utilizados em imagens mais profundas e têm uma resolução menor. Agora nós vamos partir para a aula de Doppler.